WW de volta e neste bloco está com a gente o Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, a ECEME. Bem-vindo, Sandro. Obrigado, Caio. Boa noite a você, ao Lorival e toda a nossa audiência. Bom, os Estados Unidos comunicaram ao Irã que o cessar-fogo acabou, mas concordaram em continuar as negociações. O analista sênior de internacional, Américo Martins, tem mais informações. Estados Unidos e Irã fizeram uma trégua temporária nesta sexta-feira nos ataques muito pesados entre os dois. E foi uma trégua deliberada. Uma fonte disse à CNN Internacional que os Estados Unidos estão preparados para continuar atacando o Irã em qualquer ponto do país. Mas a estratégia militar dos Estados Unidos passou a ser de ataques fortes, mas pontuais, seguidos dessa trégua temporária. Por quê? Para abrir um espaço para negociação diplomática entre os dois países. Uma delegação do Catar, um dos países, junto com o Paquistão, que está tentando mediar o conflito, chegou nesta sexta-feira também ao Irã para conversas com a liderança iraniana. Essa delegação do Catar, segundo fontes da CNN, está agindo em coordenação com os Estados Unidos. É mais um sinal de que os americanos querem retomar as negociações diplomáticas para acabar com a guerra de uma vez por todas. Além desses sinais da trégua temporária, das negociações envolvendo mediadores, nós também sabemos que nem Estados Unidos e nem Irã querem voltar àquela guerra total, àquela guerra aberta que nós vimos no primeiro semestre deste ano. Ela não interessa nem ao presidente Donald Trump e nem aos líderes do Irã. O problema é que os ataques pesados que nós vimos durante essa semana vão atrapalhar ainda mais essas negociações que já são muito difíceis e cheias de obstáculos. Esses ataques, que incluíram inclusive 4 países na região do Oriente Médio, deixaram dezenas de mortos no Irã e também atingiram petroleiros que tentavam passar pelo Estreito de Hormuz. Tudo isso criou um ressentimento ainda maior entre os dois países, que já não tinham nenhuma confiança uns nos outros. Então, a situação volta a uma espécie de estaca zero. Tudo o que foi conquistado nas negociações anteriores provavelmente foi perdido com esse ataque. As recriminações vão ser maiores ainda na mesa de negociações e as demandas vão continuar sendo muito duras. De qualquer forma, existe uma esperança na negociação diplomática e nessa pausa militar que, vamos esperar, pode demorar mais tempo. Portanto, pouco provável que a gente volte imediatamente aos ataques, especialmente enquanto países que tentam mediar o conflito estiverem agindo no Oriente Médio. De Londres, Américo Martins. Sandro, o Trump diz que não tem mais cessar-fogo e, ao mesmo tempo, não parece demonstrar apetite para retomar a guerra. Qual ponto, ou quais pontos você considera essencial ou essenciais daqui em diante, nesses próximos dias, e também como você acredita que eles deverão ser endereçados? Caio, o que a gente está vendo nesse momento são algumas tentativas de comunicação entre as duas lideranças. Nisso, a gente tem que destacar muito o papel exercido por Omã, por Catar e pelo Paquistão, que tem feito esse papel de passar as mensagens entre Irã e Estados Unidos, inclusive com velocidade, que a gente não viu em outros momentos desse processo de negociação. Existem aqui algumas informações que têm aparecido nesse cenário. Então, uma primeira informação que tem dito que mexeu profundamente com o Trump, foi que os iranianos teriam feito uma confissão de que parte dos ataques que foram feitos nessa semana contra os 5 navios no Estreito de Hormuz foram feitos por comandantes de nível baixo na hierarquia da Guarda Revolucionária, do componente naval, que não estariam sob o completo controle da Guarda por causa ainda das perdas da cúpula derivadas da Guerra dos 40 Dias. Então, a gente tem observado isso.
Além disso, Caio, a gente também tem observado que ambos os países, como bem lembrado pelo Américo Martins, não querem voltar à guerra aberta porque exatamente não tem um plano claro no sentido de dizer, olha, eu quero isso da guerra. Então, quando a gente trabalha com teoria da estratégia, a gente vê muito isso. Você precisa ter uma visão muito clara do que você quer quando você vai usar a força. E Trump tem percebido isso. Ele quer criar uma saída, entre aspas, graciosa do Oriente Médio, uma saída desse conflito, uma saída desse atoleiro no qual ele se colocou, mas ele quer uma saída na qual, por exemplo, a gente tem aí uma informação que foi veiculada agora há pouco tempo, de que os Estados Unidos deram um prazo até amanhã, até o sábado à noite, para o Irã, para que o Irã faça uma declaração pública dizendo claramente: olha, o Estreito de Hormuz estará aberto à navegação e a navegação estará salvaguardada. Eu lembro até que recentemente o Lorival fez uma bela análise sobre isso, usando inclusive o texto do próprio memorando de entendimento. A grande questão aqui é que o Irã olha para o estreito como um ativo a ser explorado rapidamente para trazer aquilo que a gente chama em economia de hard cash, ou seja, de a moeda corrente de maneira rápida para poder ir suprindo as necessidades da sua combalida economia. Então, sem dúvida, a gente está num impasse muito grande que ambos os lados não querem utilizar a força em grande escala, mas não vão abrir mão de usá-la para sinalizar nesse sentido. Olival, o Estreito de Hormuz, a gente tem falado disso bastante, é crucial. O que você vislumbra de uma zona que seja capaz, de uma zona de um acordo que seja capaz de ficar de bom tamanho para os dois lados? Qual o desenho? Porque não é o desenho do acordo de cessar-fogo, obviamente, né? Tanto que retomaram os ataques. Mas tem um meio termo que talvez seria possível sentar na mesa e negociar e ficar bom para os dois lados? Tem. O dilema é que os Estados Unidos precisam negociar com os dois Irãs. Existem dois Irãs, não um Irã, não um regime, existem dois regimes iranianos. Os Estados Unidos estão negociando só com o governo iraniano, o presidente Massoud Pezeshkian, Abbas Araqchi, chanceler, Mohammad Bagher Ghalibaf, que é o presidente do parlamento. Esses são a corrente pragmática que aceita bem, deseja o argumento da abertura econômica, da entrada de 24 bilhões de dólares congelados em bancos do Golfo, da suspensão das sanções, Irã voltando a vender petróleo livremente, da criação de um fundo de investimentos para a reconstrução do Irã de até 300 bilhões de dólares. Tudo isso faz muito sentido para esse grupo do governo iraniano. Mas a Guarda Revolucionária tem uma outra pauta. Ela quer elevar o poder dissuasório do Irã, manter o poder dissuasório com a capacidade de controlar o Estreito de Hormuz e de desenvolver o programa nuclear, como a gente viu numa reportagem da CNN Internacional, que eles continuam procurando recompor as instalações, reconstruir o que foi destruído. Essa ambivalência sempre existiu no regime iraniano, só que ela era arbitrada pelo Ali Khamenei, o líder espiritual. Ele tinha um poder, ele tinha ascendência sobre os dois grupos e controle sobre eles. O que os Estados Unidos e Israel fizeram? Mataram Khamenei. E aí abriram essa caixa de Pandora. Então, é preciso que os militares americanos estabeleçam canais de comunicação com a Guarda Revolucionária. Eu sei que isso é contraintuitivo, mas é isso que tem que ser feito, para que a Guarda Revolucionária tenha salvaguardas de que ela poderá, de uma certa forma, projetar poder sobre o Estreito de Hormuz, sem ter de demonstrar o exercício desse controle cotidiano de torpedear navios que não passam pela costa iraniana como o Irã deseja, com autorização. Então vai ter que haver essa negociação no campo militar. É uma mudança de paradigma na relação entre Estados Unidos e Irã. É uma relação, é a construção de uma confiança que foi absolutamente destruída pelo Trump, desde que ele rompeu o acordo firmado por Barack Obama, rompeu em 2019. Desde então,
o Irã vem reagindo a essas quebras contínuas de confiança que foram confirmadas depois várias vezes, quando voltaram a negociar de novo. Os Estados Unidos bombardearam no meio de negociações, no ano passado, este ano, arrastados por Israel. Então, se os Estados Unidos quiserem ganhar essa questão estrategicamente, precisam realmente restabelecer uma relação com os dois Irãs. Vamos olhar a atuação aí, tem essa reportagem, o Lorival citou, a reportagem da CNN americana, né? Obteve ali imagens exclusivas de satélites mostrando que o Irã estaria tentando reconstruir, vamos dizer, esse Irã radical, reconstruir suas instalações nucleares. Em algumas delas, os iranianos parecem instalar novas coberturas em locais onde Estados Unidos e Israel realizaram ataques. A reportagem é de Kate Pugliese. This image, one of several shared exclusively with CNN, may show signs of Iran attempting to rebuild its nuclear facilities. This is one of several locations across the country where we've identified recent activity, both at nuclear and missile sites. The activity at nuclear sites in particular raises questions as to whether Iran violated the Memorandum of Understanding it signed with the US in late June, even before President Trump seemed to signal its end by launching fresh strikes. In it, Tehran had agreed not to procure or develop nuclear weapons. This site in Parchin is believed to be holding explosive material for nuclear weapons. Before the US-Israeli strikes, Iran built this concrete shield around it, a sign of its importance. It was then struck multiple times during the US-Israel bombing campaign this year. The targeting was precise. You could see the holes left behind by bunker-busting bombs. Now, in new imagery from June and July, analysed by CNN in conjunction with the Institute for Science and International Security, we can see Iran appeared to be taking steps to repair and reconstruct the site. You can see temporary covers placed over the impact holes. Then, weeks later, with the memorandum still in effect, the covers are removed and replaced with a mesh. Concrete mixing trucks are visible nearby. Experts say these trucks are a sign the Iranians are intending to seal the holes. For weeks, we've only had glimpses of what's been happening on the ground inside Iran. Providers have been withholding satellite imagery across the region at the request of the US government. Now, those restrictions are loosening, and we've been able to see new images across Iran of which sites they've started to clear and repair first, a sign perhaps of which they see as the most important. This is Pickaxe Mountain, another site where Iran is believed to be advancing its nuclear capabilities deep underground. And in recent weeks, vehicles could clearly be seen going in and out of the tunnels. Experts told CNN this was likely a violation of the terms signed with the US, which required Iran to maintain the status quo regarding their nuclear program. In contrast, other prominent nuclear sites did not seem to have been touched, like Isfahan here, Fordow here, and Natanz. There has been activity at some missile sites. The US and its allies have long been concerned about Tehran's missile capacity, and the latest imagery suggests Iran has already started repairing some storage sites. This is new paving laid out at Tabriz missile base in recent days. And at another missile base in Kermanshah, we can see excavators and tunnel entrances being cleared. Lastly, we've also spotted repairs at air bases in recent days. You can see a crater being filled in here at Tabriz Air Base. With the US resuming its attacks on Iran, a peace agreement is seeming increasingly out of reach. Katie Pugliese, CNN, London. Sandro, como a prevalência da Guarda Revolucionária sobre os moderados impacta nessas negociações? Basicamente de duas maneiras, Caio. Primeiro, além da questão que o Lorival lembra da necessidade de aumentar a capacidade de dissuasão, que é uma obsessão das lideranças da Guarda, especialmente do trio agora mais poderoso que se coloca na direção dessa facção mais radical e que consegue ganhar força no entorno do líder supremo, do Mojtaba Khamenei, que é o comandante da Guarda, o Ahmed Vahid, o novo secretário do Conselho Nacional de Segurança, que é o Mohamed Zulgar, e o assessor militar do Supremo Líder, que é o Mohsen Rezaei. Essas três figuras, além de tudo, também tem um projeto da Guarda quase como um Estado dentro do Estado. Então, a depender da análise que a gente utiliza, hoje,
Caio, a guarda controla entre 48 e 50 a 57% da economia iraniana, com empresas em diversos setores, que vão desde a exploração do próprio petróleo até mesmo mercados de bairro. Então, sem dúvida, a guarda observa essa movimentação como um caminho livre para assumir o poder e, inclusive, mudar a própria figura do regime, como a gente tem visto. Hoje, o regime está muito mais próximo daquilo que seria, na literatura da ciência política, uma ditadura militar clássica, do que uma república teocrática. Há um outro ponto que também aparece nessa reportagem, que é muito importante, essa reportagem acaba mostrando, de certa maneira, por que o chefe da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos foi demitido há pouco tempo depois da guerra, justamente porque ele atestava essa capacidade dos iranianos de rapidamente acessar esses sites, de acessar esses locais, de limpar os bloqueios que eram feitos pela aviação israelense ou pela aviação americana e começar a reparar isso. Então, também há uma preocupação de mostrar o programa nuclear sem ser detido pelas ações militares israelenses e americanas, e com isso garantir também mais uma camada adicional de dissuasão para as negociações. Agora, vale lembrar, o Estreito de Hormuz é o trunfo tático desse grupo da guarda e é o trunfo no qual vai centralizar toda a discussão. Então, fechar o Estreito também é uma maneira de atrair Trump para longe do programa nuclear e do programa de mísseis balísticos. Lorival, a rigor, então a gente está vendo Trump negociando com uma guarda revolucionária que não quer ou não precisa negociar? Ele não está negociando com a Guarda Revolucionária, esse é o erro. Ele está negociando com o governo civil. E, tá bom, ele é o governo civil dos Estados Unidos, então tudo bem ele negociar com o governo civil, mas ele precisa autorizar o Pentágono a abrir uma linha de negociação entre militares, que usam a linguagem militar, que oferecem garantias mútuas, salvaguardas, estabelecem um canal de confiança entre eles, né? Isso é contraintuitivo, é algo que... Porque o mindset do Trump é assim, como assim? Eles vão receber 300 bilhões de dólares, eles vão receber 24 bilhões de dólares, eles vão vender petróleo. E, aliás, nos últimos 3 dias, o Irã passou pelo Estreito de Hormuz, cerca de 30 navios, inclusive grandes navios de petróleo, 34 milhões de barris de petróleo eles escoaram nos últimos 3 dias. Exatamente aproveitando, porque eles guardaram um monte de petróleo, já estavam com dificuldade enorme de armazenamento. Isso aí é 20 vezes o que eles produzem por dia. Então, assim, eles têm todo esse interesse econômico, mas a questão é que os militares iranianos, eles têm outras prioridades, né? Prioridades nacional-militaristas. Então, isso precisa ser endereçado, senão a coisa vai continuar assim, entendeu? Não tem solução. Sandro, para finalizar, o papel de Israel nessa negociação? Foi alijado ali do primeiro desenho de acordo e agora, aparentemente, Trump está se reaproximando do Netanyahu. Nesse segundo desenho de acordo, Israel deve ter um papel maior do que no primeiro? Veja, Caio, eu não acredito nisso. Assim, na minha análise, eu acredito que Netanyahu vai continuar tentando tumultuar esse processo do acordo, tentando trazer de novo uma fase mais aberta de operações. Ele tem o seu próprio calendário, a sua própria questão para ser colocada. Agora, existem notícias indicando que realmente apareceu um oponente à altura dele que pode tirar o poder dele nas eleições de outubro, que é um político, um general da reserva, A gente perdeu o áudio. Perdemos, né, Saulo, o áudio do Trump? O áudio do Trump. O áudio do Sandro. Retomamos, não? Tá. Ô, Sandro, me desculpa, mas a gente não vai dar tempo. Só o nome do principal Então, oponente? eu também preciso checar aqui. Que é um general da reserva. Uhum. Bom, gente, eu vou encerrar, então. Vou pedir desculpa para o Sandro, bem na hora do final da análise. Voltou, Sandro. 1 minuto, menos de 1 minuto para encerrar. Só dá o nome do oponente à altura do Bibi. O Gadi Eisenkot é essa figura. Tem esse ativo eleitoral poderoso. E aí a gente tem que ver, mas o Bibi vai tentar tumultuar ao máximo o processo.